seja manifestado neste lugar. Que o Senhor abra o coração de todos os aqui presentes, aleluia. E que essa glória do Senhor, que o teu Espírito venha nos ungir com esta unção, aleluia. Que venhamos sair daqui cheios desta graça, desta presença, desta glória, ungidos pelo Senhor, esta unção, aleluia. Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, juntos concordamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, o texto do tema está em Esther, capítulo 2, eu vou ler alguns versículos a partir do 9, que diz assim: E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também enviar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa deles. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucedia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias da sua purificação, e 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Então, o que seria a unção de mirra? Bem, mirra era uma especiaria usada na época, aqui no Oriente Próximo, tinha muitas utilidades, e uma delas era nos olhos, a sua essência para o seu cheiro, para os incensos. Na verdade, mirra é uma planta medicinal com características anti-inflamatórias. Isso é mirra. Mas a unção de mirra, o que seria então a unção? Unção, nos tempos bíblicos e pós-bíblicos, era comum o diário de óleos como ungüentos na Palestina. E o costume veio de funções religiosas anteriores, isto é, funções que consagravam pessoas escolhidas, como reis, sacerdotes e profetas. Integravam, pois, o contexto religioso do povo judeu, objetivando consagrar pessoas, objetos, enfim, tudo aquilo reservado a uma missão sagrada. Então, a unção, ela vem com o propósito de trazer uma missão. Mas essa missão, ela é consagrada, ela é muito especial. A palavra hebraica, por exemplo, Mashiach, que em português transformou-se em Messias, significa ungido. Advém do fato de que seria ungido um descendente do rei Davi. Isto é, a unção é para ungir alguém, uma pessoa, a uma missão sagrada. Unção é o ato de ungir alguém para uma missão. E no tema de hoje, esse óleo vai ser usado com unguento, com a mirra, que é uma especiaria, mas a mirra por si só, ela representa apenas aquilo que vai trazer fragrância ao óleo. Mas o mais importante é o fato, é o propósito da cerimônia, do ato que está sendo feito, que é a unção, que unge alguém para alguma coisa, mas não é alguma coisa, é uma missão. E é uma missão dirigida, separada, apresentada para o Senhor. Então, o que acontece quando você recebe uma unção? O que acontece quando você é ungido pelo Senhor? Glória a
Deus, aleluia. Glória a Jesus. O que acontecia quando alguém era ungido pelo Senhor, separado por Deus para uma missão? Nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, alguém muito especial para Israel, que recebeu uma unção. Ele foi ungido, ele recebeu óleo sobre a sua cabeça. E no versículo 13 diz: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Glória a Deus. Então Samuel se levantou e voltou a clamar. Davi foi ungido pelo Senhor. Davi recebeu uma unção com óleo. E o que aconteceu? Davi era apenas um menino, o mais novo da casa de Jessé. E ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele estava esquecido no campo, esquecido por seu pai Jessé, esquecido por seus irmãos, mas observado por perto, visto por Deus, acompanhado, guardado, estudado por aquele que tinha uma unção especial, uma missão preparada para aquele menino, que tinha um óleo com um óleo especial, com um cheiro suave para ser derramado sobre a sua cabeça. E é isso que acontece quando você recebe a unção. Quando você recebe a unção, quando você é ungido, o Espírito Santo do Senhor se apodera da sua vida. Glória a Deus. Então, todas as vezes que você for ungido pelo Senhor, o Espírito Santo vai conversar uma coisa muito grande na sua vida. E acredite, Deus já começou uma coisa grande, aleluia. E ninguém poderá pará-lo, porque Ele é todo poderoso. Então, pensando que Esther era uma jovem, uma menina, e ela estava na fortaleza de Suzã, que era então o império da época, a Pérsia, dirigido por Assuero. E ela é selecionada por causa do primeiro passo, por causa de sua beleza, porque ela era uma moça formosa, vista. E tinha agora um cargo, surgiu uma vaga, e a vaga era grandiosa, era a vaga para ser a rainha, esposa de Assuero. Vasti tinha sido destronizada pela sua desobediência, desonra a Assuero, e surgiu uma vaga para ser rainha. Então, o primeiro quesito era a formosura das moças que eles olhavam à primeira vista. Precisava ser virgem, primeiro quesito, e depois uma virgem formosa, porque ela ia representar aquele reinado e estar do lado de Assuero. E Esther era uma jovem virgem, então ela atendia o primeiro requisito. E o segundo requisito é que ela era formosa. Mas o terceiro e grande requisito, o checkmate da história, para ser então preenchida a vaga de rainha, para ser assumido o trono de Vasti, não era beleza, não era só o fato de ser virgem. Ela precisava achar graça aos olhos do rei. E graça não se acha com beleza. Graça é diferente de formosura. Tem pessoas bonitas, mas que não têm graça. Não tem essa unção. E o terceiro requisito dependia única e exclusivamente da graça. E graça, a Bíblia diz que é um favor imerecido, é um ato de Deus para conosco, os que confiamos, acreditamos e tememos nele. E aquela moça atende agora os dois primeiros requisitos, mas o terceiro. Ela primeiro precisa conquistar o coração de Deus, achar graça primeiro aos olhos de Deus. Porque quando você primeiro acha graça aos olhos de Deus, então Deus dá graça a você e a todos os moradores da terra. Glória a Deus. Portanto, não se preocupe, mulheres, em agradar primeiro aos homens. Porque a Bíblia diz que importa é que primeiro agrademos ao Senhor. É obedecer a Deus. E a consequência de obedecer ao Senhor
que agrade o coração de Deus é que a graça do Senhor virá sobre a sua vida, sobre a sua história. E ninguém poderá resistir à graça que há em você. Porque muitas são bonitas, mas você atende aos requisitos e tem um ingrediente a mais. Uma unção especial, um cheiro diferente como de mirra. Porque sobre você opera a graça de Deus. Então aquela mulher é ungida. Mas eu pensei, Jesus, quem mais foi ungida? Quem mais recebeu assim uma unção especial do Senhor? Uma missão especial de Deus? Teve uma outra mulher, uma outra menina que foi também ungida pelo Senhor. Então o Espírito Santo me conduziu a Lucas capítulo 1 e me mostrou uma jovenzinha que a Bíblia não fala que é bonita, que não diz de sua formosura, mas que diz era virgem, ela era pura e ela achou graça aos olhos de Deus. Aleluia! E essa jovem pura que achou graça aos olhos de Deus recebe algo do Senhor sobrenatural. No versículo 35 diz: e respondendo o anjo disse-lhe, e ele está dizendo a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas penas. Por isso também o Espírito Santo, também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu disse a você que todas as vezes que nós somos ungidos, que nós recebemos uma unção, se essa unção Deus te ungisse, Deus hoje deu uma unção a você, isso quer dizer que o Espírito Santo vai se apoderar de sua vida. E no dia que Maria recebeu a visita do anjo, a sombra do Altíssimo cobriu a Maria. O Espírito Santo cobriu ela. O que você, mulher, precisa fazer para receber essa unção, para receber de Deus a graça do Espírito Santo cobrindo a tua vida, a tua história, fazendo que você não seja apenas uma mulher bonita, mais uma, mas que você seja diferente entre milhares. Porque não se conquista a vaga de rainha pela beleza, mas precisa do requisito chamado graça. Aleluia! Então, em Salmos, no capítulo Salmo 91, os versículos 14, 15 e 16 diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, tão encarecidamente me amou. Glória a Jesus. Eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe, antes do versículo 14, o salmista está orando, ele está declarando, ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. E Ele me livrará, sim, Deus me livrará do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia, dos terrores noturnos. Mas quando chega no 14, parece que Deus diz: agora, salmista, é a hora de eu declarar uma coisa sobre você. O salmista cala e Deus começa a falar. E diz assim: sabe por que a minha sombra te cobre? Sabe por que a sombra do Altíssimo cobriu você e as minhas asas guardam você? Porque tão encarecidamente você me amou. Então, mulher, se você quer como Maria, que a sombra, e Maria vai dizer, aqui o anjo vai dizer, porque e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Se você quer que a virtude de Deus venha cobrir a sua história, a sua vida, a sua saúde, o seu casamento, as suas finanças, a sua área profissional, se você quer que o Espírito do Santo do Senhor, a sombra do Altíssimo, cubra a sua vida, então você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Buscar primeiro o reino de Deus, e então Deus vai olhar do céu como viu a Davi
jovenzinha pobre de Jerusalém, na fortaleza de Suzã, como olhou para Maria, uma pobre menina, jovenzinha, que não tinha dinheiro, a Bíblia não fala sobre sua beleza, mas que amou a Deus de uma maneira que o Altíssimo veio e a sombra dele cobriu essas pessoas, porque ela amou ao Senhor, porque ela disse: eis-me aqui, faça a tua serva segundo a tua vontade. E a Bíblia diz que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Como nós sabemos que Maria amou o Senhor, porque ela obedece à voz de Deus, porque ela não hesita, ou seja, ela não questiona, ela não tem dúvida. Ela diz: Senhor, eu aceito a missão. Não era uma missão fácil. Ela era uma adolescente, virgem de um lugarzinho pobre. Ela estava noiva, prometida a José. Como seria parecer grávida em um contexto, numa sociedade onde o adultério era punido com assassinato, com morte? Ela poderia ser apedrejada, mas a unção traz uma missão consagrada, uma missão sagrada. E Maria diz: quando ela é ungida pelo Senhor, quando ela recebe a unção, ela diz: eu aceito a missão. Eu aceito a missão de ficar grávida, eu aceito a missão de dar o meu corpo a Deus, eu aceito a missão de dar o meu ventre ao Espírito Santo, eu aceito a missão de enfrentar a sociedade sem saber o que vai acontecer, mas creio no Senhor. E aqui que a gente aprende e ouve que nós não precisamos entender, tudo que precisamos é crer. E quando você crê e obedece, você ama o Senhor. E quando você ama o Senhor, Ele vem e a sombra dele cobre a tua vida. A unção do Senhor é derramada sobre você. E agora você vai começar a exalar o cheiro de Cristo na tua história. E aquela moça ama o Senhor porque ela obedece aos seus mandamentos. Então, mulher, preocupe-se em obedecer a Deus. Preocupe-se em observar a lei de Deus. Se você primeiro agradar ao Senhor, uma pessoa que primeiro agrada a Deus, é impossível ela desagradar ao marido. Uma mulher obediente a Deus, uma mulher que agrada ao Senhor, é impossível ela ser uma mãe ruim. É impossível ela desagradar os seus filhos. Uma mulher que ama a Deus, é impossível ela desagradar a empresa onde ela trabalha. Porque a sombra do Altíssimo virá, repousará sobre você. Repousará sobre esta mulher. A unção de Deus virá uma missão para ela especial. E aonde ela chegar, a glória do Senhor virá sobre ela. E ela é diferente. Você conhece alguém que foi ungido pelo Senhor? Você conhece uma mulher que teme a Deus? É interessante, porque muitas vezes você diz assim: eu não acho lá essas coisas todas, ela não é tudo isso. Mas parece que é, porque onde chega rouba a cena. Ela incomoda, mas incomoda sem querer, sem planejar, sem cogitar. Sabe? Não era a ideia, não fazia parte do propósito. Ela não se arruma como as outras, ela não se enfeita como as outras. A Bíblia diz que Esther não pediu um enfeite sequer. Ela é judia, ela não tem costume, ela não está usando joias, ela não está usando tudo que as outras mulheres estão para conquistar a Sueira. Então os eunucos chegam e enfeitam ela, mas quando você vai lá ler o texto, conhece a história, capítulo 2, a Bíblia diz que ela não pediu nenhum enfeite para si. Mas ela sem enfeite, sem os aparatos que as outras tinham, sem o curso de moda que as outras cursaram, ela tem uma coisa que nenhuma das outras tem. Nenhuma das outras que estão cheias de aparatos, estão de vestidos lindos, que pegaram todas as joias mais bonitas, tinha a unção de Deus sobre a vida dela. A graça de Deus sobre Esther. Então ela não precisava de muito. Ela era simples como uma pomba. E as outras, todas
toda colorida como pavão, não roubaram a vaga de rainha de Esther. Porque quem tem graça tem mais que beleza. Quem tem graça não precisa de sensualidade para chamar a atenção. Porque o Espírito do Senhor é atraente. E através da tua vida, Ele vai ensinar você a atrair as pessoas e os olhares para Deus e não para o teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então a missão, quando você é ungida, quando você tem uma unção de Deus, você recebe uma unção. E a unção traz a missão. E qual é a missão que Deus confiou a você, mulher? 1 Pedro 3, a partir do versículo 3 e o 5 diz: o enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura do vestido. O coração de Esther acreditava e conhecia essa palavra. Ela não pretendia, ela não tinha pretensão de ser a mais linda, de ser a mais exuberante, por isso ela não escolheu as joias mais bonitas, ela nem pediu uma joia. Ela nem arrumou como as outras, passou o dia todo no salão, só uma conjectura. Mas a Esther sabia que Deus tinha colocado dentro dela, da unção de Deus que havia sobre ela. E o versículo 4 diz assim: mas o homem, a beleza seja no homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Outro dia eu estava em um ambiente, chegou uma mulher de influência na sociedade, ela era médica, exerce a função da medicina, e era uma mulher muito linda, muito exuberante, mas ela não tinha um espírito manso e quieto. Ela era perturbada de espírito, arrogante. Ela cuspia arrogância e soberba. E quando você olhava para aquela mulher, você queria achar ela bonita, porque o cabelo estava arrumado, a pele era muito bem tratada. O corpo dela tinha curvas exuberantes, mas a arrogância dela roubava a beleza dela aos olhos de quem via. Sabe, a Bíblia diz que ao homem, a Bíblia dá um conselho dizendo que é melhor morar no deserto do que com uma mulher inchosa. Isto é, você pode ser muito linda, você pode ter um corpo muito exuberante, atraente, mas se você for inchosa, briguenta, se na sua casa quem manda é você, você não respeita o seu marido, você não é bonita, você não tem beleza, está faltando graça na tua vida. E a sua beleza, as curvas do teu corpo não vai segurar esse casamento. Sabe por quê, filhinha? Porque de curvas exuberantes, de rostinho bonito e de cabelo tratado, o mundo está cheio. E seu marido não está com você por causa de sexo, porque sexo o mundo oferece. E oferece em volume, quantidade e qualidade para eles. Sexo não segura marido, porque se segurasse prostituta tinha esposo. Beleza não segura casamento, não sustenta a família. Mas a Bíblia diz que você tem que ser a missão de ser uma mulher bonita. Ser uma mulher bonita. A pessoa que você é diariamente é linda, é amável, é mansa, é quieta. Porque Deus confiou a você a missão de edificar o lar. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. O marido está estressado, as crianças estão gritando, mas você tem um espírito manso e quieto. Porque Provérbios ensina que a palavra mansa acalma a ira. Mas se o marido está estressado, as crianças estão gritando, agitado, você chega gritando, batendo, chutando e fazendo a boaça, você trouxe um peso para sua casa, transformou aquele ambiente no inferno. E você tem o dom de pegar a criança, colocar no colo, dar a elas uma tarefa para elas
está cansado, então deixa ele tomar o banho dele, ficar na caixa do nada, como Cláudio Duarte ensina. Deixa ele ficar um momento para desestressar o dia do trabalho. Deixa a casa ornamentada, perfumada, a janta pronta. Vai criando memórias com a tua família, sendo uma mulher linda. Sabe por que quando nós estamos na fase do namoro é fácil ser bonita? Porque a sua mamãe cozinha para você, ela faz o café da manhã, o almoço, ela fazia o jantar. E o seu namorado chegava em casa, não era assim, irmãs? E você estava limpinha, de roupa cheirosa, de perfume que nem mirra, que nem um unguento do passado, de cabelo alinhado, porque tinha que cozinhar, se passasse e cuidasse da casa para você. Mas quando você casa, aí a Bíblia está dizendo assim, a beleza dela não seja o enfeite. Quer dizer, pode usar enfeite, mas não seja essa sua beleza. Sabe por quê? Porque só quem casa sabe. Que agora não tem mamãe para acordar e fazer o café. Que agora não tem ninguém para fazer o almoço e o jantar. E que o banheiro vai ficar insuportável de alguém entrar se você mesma não limpar. Então, o homem que casou com a Cinderela vai ter que aprender a acordar com Fiona. Mas se Fiona tiver um espírito manso e quieto, então ela vai ter um Shrek. Porque Shrek não gosta de Cinderela. Porque Shrek sabe que a Cinderela do Instagram não cozinha, não lava, não passa, não cuida de crianças. Porque Shrek sabe que Cinderela é só até meia-noite. Porque quando o marido leva para casa, sabe o que acontece com a Cinderela quando dá meia-noite? A carruagem vira abóbora. Então, minha santa, não se preocupe. Claro que nós temos que andar alinhada. Vai passear alinhada, trabalhando fora. Temos que cozinhar, lavar, passar, organizar a casa. E diga às irmãs que tem filho, é melhor tu trabalhar esse espírito, minha santa, né? Não? Para você ser bem bonita por dentro. E então, às vezes ser harmonizada. A graça do Senhor vir sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque quando você tiver unção e graça, e Deus vai te dar graça aos olhos do teu marido, gente, graça aos olhos do marido é uma coisa que nenhuma outra Cinderela lá fora vai arrancar. Sabe, a mulher mais nova, a mulher mais bem feita, a mulher mais bonita, a mulher mais maquiada, a mulher mais penteada, não vai arrancar dos olhos do teu marido a graça que Deus te deu. Porque todas as manhãs ele vai para o trabalho, ele vai encontrar com essas Cinderelas, que são Jezabelos, Dalinas desta época, as mulheres do Potifar desse século. Mas ele vai para a rua, ele vai encontrar-se com elas, mas ele vai lembrar-se de que em casa ele tem uma Esther. Uma Esther ungida, cheirando a ungüentos, a mirra, a óleo de Deus, da unção. Uma casa arrumada, preparada, um jantar especial que só suas mãos sabem fazer para ele. E uma mulher em quem ele pode confiar e acreditar. Então, ele vai acontecer com seu marido. Ele vai entronizar e viver uma frase que Vinícius de Moraes dizia em um poema muito lindo. E o Vinícius de Moraes diz no poema, eu esqueci o nome do poema, mas a frase é assim: mesmo em face do maior encanto, dela se encante mais meu pensamento. Mesmo em face do maior encanto, dela se encante mais meu pensamento. Sabe o que isso está dizendo? Que mulheres mais novas vai existir todo dia, que mulheres mais bonitas vai existir todo dia, mas que mesmo diante de uma mulher mais jovem, mais bonita, mais atraente, de você o pensamento desse homem vai se encantar todo dia. Mesmo em face do maior encanto, dela se encante mais meu pensamento. E o que é que prende pensamento? Pensamento é memórias. Você precisa criar memórias no teu marido. Você precisa criar memórias nos teus filhos. Sabe, memórias é para a vida toda. Você para conversar com alguém e você pode
Lá em casa éramos em 7. Mas a minha mãe amava a todos, mas eu não sei porquê, a minha mãe nunca me amou. A minha mãe me odiava, a minha mãe não gostava de mim. Eu sentia que eu era o mais rejeitado dos 7. E eu fiquei tão revoltado que eu decidi não ir para a escola, eu decidi fazer o que eu não queria para provocar ela. E essa pessoa tem uma vida frustrada, um futuro derrotado, por causa das memórias de uma mulher que não tinha um espírito manso e quieto, que não tinha unção, que não tinha graça, que não tinha sabedoria. Homens frustrados, com esposas rabugentas, com mulheres dominadoras, autoritárias, homens que preferem, eles se ocupam. E sabe por que muitas vezes o teu marido procura serviços extra e o cara trabalha o dia todo, de noite ele quer entregar delivery? Porque a casa está no inferno, porque ele está querendo tomar distância de você, porque quando ele está na rua ele tem mais paz do que quando ele está em casa. Isso são memórias negativas que você gerou. Quando o marido chega, quando os filhos chegam, você sabe gritar e reclamar. A tua beleza não vai gerar memórias saudáveis nos teus filhos e no teu marido, na tua história, na tua família. Então, uma mulher mansa e quieta, que tem a unção e graça de Deus, ela gera boas memórias na família. Então, um dia, o seu filho vai estar com o diploma na mão, aquele chapeuzinho de formado, e vai dizer assim: eu devo tudo isso à minha mãe, que nunca desistiu de mim, que me motivou. Quando eu chegava em casa cansada, estava na escola, eu já ficava lembrando do cheiro daquele frango que só a mamãe preparava para mim. E quando eu estava estudando até de madrugada, a mamãe levantava, preparava um café, trazia um biscoitinho e me motivava. Aquele marido que ao final da vida vai dizer assim: eu fui o homem mais sortudo dessa terra. Era impossível não ser feliz ao seu lado, porque todas as vezes que eu estava trabalhando, todas as vezes que eu estava em perigo, todas as vezes que o diabo me afrontava com a Dalila, eu lembrava da mulher Esther, ungida que eu vi em casa. E eu lembrava de como você é maravilhosa, de todos os dias que eu acordo, o café já está perfumando a casa, porque ninguém esconde café de uma visita, né? Então você acordava primeiro, sempre preparou o meu café, e eu chegava meio-dia do trabalho, e o jantar já estava anunciando que a melhor cozinheira da rua já tinha preparado tudo. Memórias. Porque uma mulher santa, ungida pelo Senhor, ela sabe o poder de ser ungida, de ser linda interiormente. E você ganha graça e beleza nisso aqui, ó. Meu espírito manso e quieto, sendo obediente ao seu esposo. Eu sei que é difícil ser obediente a um homem que não tenha temor a Deus. Então pede a Deus para ele se converter. Porque não vai ser difícil amar um homem temente ao Senhor. Porque a Bíblia diz: maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja dando a vida por ela. Se seu marido vier para Cristo, não vai ser difícil amar alguém que dê a vida por você. Não vai ser difícil obedecer a alguém que te ame como Jesus amou a igreja. Então a missão de ser ungida é de ser bonita. Mas não se preocupe não de ser bonita exteriormente. Claro, a gente precisa cuidar de nós mesmos. Primeiro por nós. Mas interiormente, que é mais importante, por nós e por todos que estão ao nosso redor. Uma outra missão que eu encontrei para você, mulher, é Provérbios 31. Eu só tenho 10 minutos, ela não me disse qual é o horário de parar, mas eu acredito que 9 horas seja o horário. Eu não posso discorrer sobre o texto de Provérbios. Então, Provérbios fala da mulher virtuosa, ele é muito, o texto, a descrição é muito clara, depois você lê, você conhece. Então, vamos já para o último tópico, para nós encerrarmos a mensagem com uma missão, mulher, para você. A missão de perfumar a sua casa com o cheiro de Cristo.
Porque a mirra, Esté passou 6 meses tomando banho de óleo de mirra, sendo ungida com unção de mirra. Para quê? Era o costume daquela época que as mulheres colocassem o óleo de mirra no corpo para hidratar bem a pele, porque no Oriente Médio próximo, muito calor, deserto. E também elas ficavam expostas ao incenso com mirra, para que a fumaça ficasse impregnada no cabelo, na roupa e na pele. Então o cheiro do perfume não estava só naqueles bichadinhos que por alguns minutos passariam. Eram 6 meses exalando, absorvendo, para que o seu cheiro fosse permanente. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar. Por meio de nós Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fragrância, cheiro. A unção com mirra era para ela ficar cheirosa. E tem um cheiro que Deus confiou a você. Tem um cheiro que Deus quer que você leve a todos os lugares que você for. O do conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente o cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? O cheiro de Cristo precisa estar na tua vida. Você precisa exalar conhecimento. Mas para você ser como Esté, que passou 6 meses recebendo óleo de mirra com cheiro, você precisa ler a palavra, absorver a palavra, ouvir ministrações, amar pregações e absorvendo a palavra de Deus todos os dias. Para quê? Para que você venha exalar conhecimento, aconselhar o teu marido com sabedoria segundo a palavra de Deus, é dar cheiro na casa, é cuidar dos filhos e ensiná-los no caminho que ele deve andar segundo o conhecimento de Deus, é exalar o seu cheiro de uma mulher sábia, cheia da unção e da graça de Deus. Teve uma mulher que exalou um cheiro, ela proporcionou algo tão incrível àquele lugar, que a casa foi cheia daquele cheiro. E essa mulher é Maria, mãe de Lázaro. Em João, capítulo 12, Evangelho, diz: então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Glória a Jesus. Vê que unção é ser ungido a uma missão. Então Maria unge os pés de Jesus com um puro nardo. E ela chega naquele lugar e ela se joga aos pés do Senhor. E ela unge os pés dele. E a Bíblia diz que a casa é cheia daquele cheiro. Aleluia. Você vai receber a unção hoje do Senhor. O Espírito Santo virá sobre você, porque você vai amar a Deus acima do que todas as coisas. Porque você vai sair daqui obedecendo ao Senhor, observando a lei de Deus. E quando você chegar na sua casa, quando você amar o Senhor acima de todas as coisas, quando você obedecer a Deus, quando você buscar o conhecimento de Deus, então a sua casa será cheia do cheiro de Cristo. Aleluia. Todos que chegarem na tua casa perceberão, sentirão que aquele lugar exala um cheiro diferente. Tem algo especial nesse ambiente, porque aquele unguento encheu toda a casa, encheu a casa de adoração, de glória, porque todos viram a mulher que Maria era. A mulher que amou Jesus acima de todas as coisas, que deu a ele todas as finanças de um ano todo de trabalho, que honrou a Jesus com a oração, com as finanças, com o temor, com obediência e com atitude.
Que a sua casa leve hoje esta unção. A unção de mirra é a unção do cheiro de Cristo para a sua vida. É ser ungida hoje para exalar o perfume desta unção na vida do teu marido, dos teus filhos, dos teus colegas, do teu trabalho, na tua história. E a sombra do Altíssimo te cobrirá, aleluia. Glória a Jesus. Você será ungida nesta noite, cheio do Espírito do Senhor. A unção de Deus, a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo do Senhor, vai trazer a tua vida e as tuas atitudes o bom, maravilhoso e perfeito cheiro de Cristo para a sua história. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos ter, nós vamos estar aqui, tendo aqui